Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast, para voltar com tudo aqui dos nossos episódios. Estamos com um cara muito especial, sempre acho assim, uma doçura ouvir ele falar, porque ele fala sempre de coisas muito bacanas, profundas e ao mesmo tempo extremamente, com uma visão extremamente ampla, né? O Braulino Peixoto é o neuropsicólogo, ele é CEO e fundador da Neurolog Brasil e também é o guardião da Lila Orquídeas? Lila Orquidário. Lila Orquidário, é isso? Que é um lugar, um recanto no meio da Chapada da Diamantina e a gente um dia vai conhecer, tava me contando aqui em off, né, o que tem no lugar lá. Nossa, já fiquei encantado. Então, o Braulino é um cara assim que já foi em muitos podcasts, ele tem sempre um assunto muito bacana pra gente aprofundar, que é a visão da nossa cabeça de uma forma bastante elétrica. Ele estudou muito os circuitos elétricos no nosso cérebro. A gente vai entender aqui com o Braulino hoje como a gente pode utilizar esse conhecimento dele para tratar muitas doenças e equilibrar de novo a mente, além de toda a visão que ele tem ampliada de muitos conceitos. Então, Braulino, é uma satisfação estar sentado na sua frente aqui hoje. Para começar o nosso papo, eu queria entender um pouquinho de você, assim, o que é a neuromodulação para as pessoas que não conhecem. O que faz uma pessoa que estuda neuromodulação? Perfeito, Dupra. Neuromodulação nada mais é, didaticamente falando, uma forma de calibrar os potenciais eletrocerebrais. E antes de falar dessa calibragem, a gente precisa dizer que o nosso cérebro funciona com energia elétrica. Eu costumo brincar aí um pouco mais adiante dizendo que a atividade elétrica cerebral é a última instância e a mais sutil de todas produzida pelo corpo humano, que está mais próximo das ideias, pensamento e das emoções. Então, quando a gente pensa na lógica da neuromodulação, é entender que às vezes, por algum impacto externo ou interno, a nossa atividade elétrica começa a ser produzida de uma forma desajustada. O código secreto, o algoritmo humano que deveria funcionar para um caminho, ela começa ou a acelerar demais, ou lentificar demais, ou diminuir a potência, ou aumentar essa potência, e isso gera um resultado no nosso comportamento, que pode ser de tristeza, de ansiedade, de falta de foco. E a neuromodulação é a proposta que vem se aproximando cada vez mais da sociedade como um todo, como uma proposta terapêutica, eu gosto de chamar da terceira força, porque a primeira é as intervenções físicas, que você faz muito bem no seu famoso artesanato, que eu admiro demais. A segunda força é a intervenção química pelos medicamentos, e a terceira força é essa que eu chamo, que é a intervenção elétrica, para gerar homeostase, equilíbrio e bem-estar, não só para a mente, mas para o corpo humano como um todo. Pô, fantástico. Você então pode usar por meio da eletricidade mesmo para trocar informações ali com aquele meio, é isso? Exatamente. E o mais incrível de tudo, Dupra, a troca elétrica não dá choque. Isso é não interessante. dói, não dá choque. O cérebro, ele praticamente não tem, né, essa sensibilidade. Uma dúvida, quando você fala elétrica, eu envolvo também o magnetismo, eletromagnético, ou a gente está falando apenas de elétrica mesmo? Na verdade, o campo eletromagnético ele pode influenciar a forma como o cérebro funciona eletricamente. Perfeito. Então, existem intervenções que você cria um campo eletromagnético para, por exemplo, acordar um grupo de neurônios que está gerando um comportamento depressivo. Essa técnica nós poderíamos falar aqui e chamar como ATMS, que é a estimulação magnética transcraniana, que também não é invasiva. Você cria externamente esse campo atravessa a calota craniana e gera um estímulo na estrutura neuronal, dando um despertar. Esse estímulo, assim como a TDCS, que é uma corrente de uma estimulação transcraniana de corrente contínua, ela também tem um poder de despolarizar a estrutura neuronal. A grosso modo falando, é como se você estivesse acordando uma sala de neurônios que está dormindo. E esses neurônios acordam e precisa saber qual é o direcionamento que eles precisam seguir em termos de que código elétrico ele vai produzir e por aí vai. E a partir disso você pode usar um segundo momento, que é o neurofeedback ou outras correntes de estímulos alternadas, onde você pode escolher que corrente você quer implantar naquela área cerebral. Perfeito. Aproveitando que você falou de neurofeedback, explica para o pessoal, mais ou menos assim, uma falar simplificado, o que é neurofeedback? Perfeito. O neurofeedback ele nasce da lógica de você pensar uma maneira de mostrar para o cérebro o funcionamento dele mesmo. O cérebro não sabe do cérebro, né? Ele
ele toma conta, por assim dizer, de todas as respostas do nosso corpo, mas ele não tem uma certa sensibilidade para entender como ele está, inclusive em termos de saúde. O neurofeedback é uma troca onde o cérebro consegue perceber como que ele está funcionando, e o cérebro adora pequenos estímulos. Então, quando você programa no computador um estímulo elétrico que, quando o cérebro executa aquele estímulo, ele percebe um estímulo luminoso, sonoro, e ele começa a repetir aquilo. É um condicionamento operante, é uma maneira de você fazer uma academia cerebral, né? Então, por exemplo, você vai na academia, começa com um pouco peso e vai aumentando aquela carga e vai ganhando estrutura e força muscular. No treino, no neurofeedback, você começa com desafios pequenos e você vai aumentando o desafio para gerar potências e frequências elétricas, e o seu cérebro vai conseguindo fazer essa ginástica neuronal e alcançar um resultado de uma forma que o paciente deixa de ser paciente, porque ele é um ser ativo na técnica. A gente chama o neurofeedback de uma neuromodulação volitiva, depende da vontade do paciente, ele precisa estar consciente, querendo, motivado e na intenção de realizar aquela tarefa. Você já respondeu a minha pergunta, porque é como se fosse um estímulo pavloviano, né? Que você faz uma espécie de gamificação no cérebro, né? Você dá um presente, alguma coisa diferente, alguma coisa que meio dopaminérgica ali para a gente repetir aquele mesmo estímulo, né? Eu fiz um retiro de neurofeedback, que eu fiquei 5 dias fazendo neurofeedback todos os dias no meu cérebro, e a gente tinha aí 4, 5 horas de meditação todos os dias, com alguns estímulos de ondas teta, ondas alfa, etc. Nesse momento, eu realmente percebi assim, meu cérebro é muito sensível à gamificação, eu adoro, né, a gamificação. Então, para mim, a parte de neurofeedback foi fantástica. Não, a parte de meditação também, né, eu adorava, foi a parte mais gostosa, mas neurofeedback eu percebi que algumas pessoas não gostavam do neurofeedback. Aí vinha a minha pergunta, o neurofeedback, ela exige a motivação da pessoa? Tipo, se a pessoa for meio que mais blasé assim, o neurofeedback não funciona? Esse é um desafio da técnica. A pessoa precisa sentir, ou o próprio treinador precisa mostrar que aquela pessoa é capaz, do ponto de vista neurofisiológico, de agregar. A linguagem da troca cérebro-máquina não é inglês, não é português. É uma troca entre o algoritmo produzido na máquina e o cérebro autônomo ali do indivíduo. Nem sempre a consciência está envolvida. Qual o grande respeito que precisa se ter em relação a isso, Duprat? É descobrir a baseline, a linha de base daquele paciente, até onde ele consegue fazer um esforço mínimo e ter um ganho com aquele exercício, e aquilo vai agregando um processo motivacional. Fora disso, ele tem a sensação que tenta e não está conseguindo receber um prêmio que gera uma descarga dopaminérgica mínima, então ele vai achar chato aquele treino, né? Daí a construção dos famosos designs em neurofeedback, que é uma lógica de você, por exemplo, transformar o comando de um avião, por exemplo, que você pode seguir um trecho, ou um carro de Fórmula 1, onde você vai seguindo um trecho e esse carro só se movimenta, só faz a curva, o avião só voa, se você gerar a atividade elétrica que foi programada anteriormente pelo treinador, pelo neuropsicólogo, pelo médico, por exemplo. Né? Então, por exemplo, quem tiver mais curiosidade, a gente fez um trabalho em 2022 para 2023 com o Gaules e com o Maurício Meirelles. Eles dois faziam parte da mesma turma, por assim dizer, comigo, né? O Gaules, quando eu disse que estratégia eu vou usar com o Gaules para trazer a motivação dele para esse processo. Gaules, apaixonado por game, super reativo em relação a essas questões de competição no game. Aí eu disse, Gaules, eu vou te dar um desafio que você vai controlar um videogame pela força da tua mente sem usar joystick. Convenceu, né? Como assim, cara? Como é que você vai fazer isso? Eu disse, os seus comandos serão neurológicos, cerebrais. Eu vou configurar e espero que você tenha um bom resultado. Cara, Gaules fez 15 minutos, que era a proposta. Ele quis fazer mais 15 e ele queria que aumentasse muito. Resumo da ópera, ele ficou 45 minutos em estado de uma concentração focada, que eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Me deu uma curiosidade muito grande. Fui remapear e olhar melhor o mapa cerebral do Gaules. Ele tinha uma atividade elétrica de um ritmo alfa, que a gente chama de alfa nobre, que foi descoberto e catalogado pela primeira vez nos monges tibetanos, cara. Você tem noção?
interessante, cara. Ele tem uma configuração dessa lógica. E aí vai explicando várias coisas, né? O que é esse alfa nobre? São de pessoas extremamente altruístas, que se preocupam com a sociedade que está ao redor, que se preocupa com as pessoas que estão próximas, que só se sente feliz se o redor dele, se o meio social também está feliz, né? Então fez todo sentido aquela lógica, todo sentido. Então a gente percebeu que pensar o neurofeedback é também evoluir para uma segunda parte, que eu gostaria muito de falar contigo aqui, que é a neuronavegação. Todo equipamento de neurofeedback consegue neuronavegar. O que é que significa isso? Ver o comportamento elétrico cerebral à medida em que você executa uma tarefa. Pode ser uma meditação, pode ser mindfulness, pode ser um treino cognitivo, pode ser um treino de performance esportiva e por aí vai. E aí, quantos canais? Ó, teu Matiazinho tá do teu lado. Quantos perfeito. Canais você precisa de eletricidade para entender isso? Olha, a topografia elétrica cerebral, ela é dividida em alguns sistemas universais. O mais comum é o sistema 10-20, que coloca 10 eletrodos bem distribuídos na calota craniana, e ali você consegue alcançar todas as áreas. Essas áreas têm predominâncias específicas que a gente espera que aconteça. É super importante dizer, principalmente para os profissionais da saúde que estão nos acompanhando, que toda atividade elétrica cerebral, ela coexiste em todas as áreas. O que determina as funções é a predominância. Por exemplo, na região pré-frontal, que é o nosso grande patrimônio humano do Homo sapiens, espera-se ter atividade beta como predominância, mas você vai encontrar alfa, teta, todas as atividades lá. Aqui na região occipital espera-se encontrar predominantemente a atividade alfa, mas você vai encontrar outras, né? Então, quando você pensa nessa lógica, você consegue ter uma compreensão mais clara do mapa e o que fazer para trazer benefícios para aquela pessoa. Muito, muito, muito interessante isso. E essa predominância, quando você quer, por exemplo, fazer a pessoa meditar de uma forma mais profunda, esse retiro que eu fiz, que era de neurofeedback para meditação, sim, eu me lembro que tinha protocolo de onda alfa, protocolo de onda teta, onda delta, ondas gama. E quando a gente atingia aquela onda, né, predominância que era programada, fazia um som diferente. Isso. E aí o teu cérebro queria buscar aquele som. E a hora que você ficava um tempo no som, de repente o som ficava contínuo. Exato. E aí você aprofundava na meditação. Quando você vê, cara, nossa, estou num estado totalmente diferente de conexão aqui. E isso me fez entender que a meditação no estado alfa é completamente diferente do que a meditação no estado gama, que é uma meditação muito mais dinâmica, assim, de visões. Não sei, cara, é muito diferente. Sim. E o que eu achei interessante, olhando na época, o neurofisiologista montando o protocolo, eu falei, cara, se esse cara errar, ou tipo, sei lá, ou não estudar, ou sei lá, viajar no que ele quer fazer, ele não pode prejudicar o meu cérebro, né? Ele não pode, na verdade, vamos imaginar, o cara, me deixa mais ansioso, ou, entendeu? Tipo assim, se você, por um acaso, né, o que eu tô querendo dizer, é tão potente isso, sim, que tudo que é potente, você pode se cortar ou você pode cortar uma fruta, né? Então, conta aí em relação a possíveis efeitos colaterais de um neurofeedback. Eles existem, são claros e objetivos. E eu costumo dizer que ainda bem que esses efeitos colaterais existem, porque funciona. Então, onde é que está o grande segredo? No domínio e na excelência do aplicador, que pode ser um neurofisiologista, um neuropsicólogo e por aí vai, tá? Então esses efeitos eles podem acontecer sim. Por exemplo, antes do PRA, principalmente em uma das escolas americanas, que isso foi um desafio intelectual, aqueles embates intelectuais entre universidades que a gente conhece muito bem sobre abordagens. Foi desenvolvido um aparelho, um device, onde ele tinha acoplado a ele um banco de dados de cérebros saudáveis e ele criava por uma inteligência artificial, na época nem se falava tanto em inteligência artificial, mas a realidade aqui era essa, ele criava um padrão adaptativo baseado neste banco de dados de cérebros saudáveis. Então não havia um certo respeito à individualidade. E o que é que acontecia? Muitas vezes essa inteligência artificial detectava o talento de alguém, um triatleta, um pianista, um cantor, um sujeito que tinha uma habilidade intelectual com as letras, com os números, como um padrão fora da norma. E tudo que está fora da norma, por lógica, é anormal. Sim. Mas nem toda anormal é patológico.
Perfeito. Concorda? Então, o que é que aconteceu? Esse sistema começou a ser muito criticado. E aí nasce uma outra escola que vem para esse embate de se fazer o mapeamento cerebral quantitativo, individualizado e estudar a demanda daquele cérebro. Então começa uma conversa do terapeuta com o cérebro daquele indivíduo, onde o terapeuta se transforma num advogado para conversar com aquele indivíduo. O teu cérebro está dizendo isso. Está dizendo quando tu faz uma sobrecarga de cafeína naquele dia específico das reuniões mais difíceis de tua vida, tu piora teu resultado. Então vamos começar a fazer uma redução aqui estratégica, inteligente, entende? Então a neuronavegação e o mapeamento cerebral, ele começou a dar a porta e a possibilidade para um outro termo que eu gosto de falar, que é a neuromodulação integrativa, que conversa com a medicina integrativa, que conversa com a psicologia, que conversa com a fonoaudiologia, que conversa com a enfermagem, que conversa com o educador físico, porque onde é que está o neurofeedback, onde é que está as grandes intervenções de neuromodulação de alto nível de resultado? Na alta performance. O neurofeedback está há mais de 10 anos no exército israelense como treino secreto. O neurofeedback está há umas 4 ou 5 Olimpíadas no Comitê Olímpico Americano como uma estratégia secreta. Está em alguns times brasileiros, que a gente inclusive já fez algumas coisas aí assinando um papel de confidencialidade, então só podemos falar isso. Então, assim, existe já na alta performance a compreensão de como isso funciona super bem. Que isso funciona realmente. Isso, mas tem o risco, obviamente, justamente porque funciona. Fantástico, muito fantástico. E quando você começou a falar, você falou que, claro, existe a intervenção física, você vai lá, o neurocirurgião tira uma parte do cérebro ou corta uma parte do cérebro, que foi talvez, né, uma das primeiras experiências mesmo, assim, principalmente com os casos de epilepsia, né? Isso é inclusive uma prova, né, de que a eletricidade no cérebro faz realmente o negócio acontecer, a orquestra acontecer. Sim. Na epilepsia você tem uma descarga elétrica, né, que desorganiza o funcionamento completo. Exato. E existem muitas cirurgias experimentais, né, cortando o corpo caloso, fazendo a lobotomia. Então a intervenção física ela realmente funciona. Você vai lá, lesa uma parte do cérebro ou estimula ali uma parte do cérebro fisicamente falando e você vai ter, né, uma resposta. E depois você falou da parte química, né, com os medicamentos, com as substâncias e tal. Sim. E você faz a parte elétrica. Existe a possibilidade, ou vocês fazem isso na prática, de unir a parte química com a parte elétrica? Porque eu me lembro que nesse momento que eu fiz o neurofeedback, alguns dias eu usei, por exemplo, um racetâmico, o aniracetam, e eu vi que as minhas ondas ficaram muito mais sustentadas nos estados alfa, teta e delta do que no dia que eu não tomei. Então, minha dúvida é, vocês usam alguma coisa quando vocês fazem esses protocolos? Como é que funciona a escolha, né, do que vocês vão usar? Perfeito, perfeito. Há uma interação, sem sombra de dúvida, há alguns estudos assim. O estudo mais nobre brasileiro é do Dr. André Brunoni, psiquiatra aqui de São Paulo. A tese de doutorado dele, inclusive orientada pelo Dr. Felipe Fregni, que é outro crânio, um brasileiro que hoje é diretor do Hospital Spalding, que é o Hospital de Neuromodulação de Harvard, em Boston, onde o Dr. André, a ideia dele era defender se a TDCS, como neuromodulação isoladamente, poderia levar um resultado bacana para quadros de depressão, se o escitalopram poderia fazer exatamente igual à remissão dos sintomas, e um outro grupo fazendo associado. Olha que legal. E aí ele prova na tese de doutorado dele que a associação da neuromodulação junto com um componente químico, nesse caso o escitalopram, que por outros motivos eficientes eles perceberam que era uma droga que tinha uma associação mais interessante para pesquisar. Então eles perceberam que esse terceiro grupo teve resposta de remissão muito melhor com as duas técnicas associadas. Mas eu sei que sua pergunta vai muito mais adiante do que isso, né? Como, por exemplo, a gente sabe que existe algumas maneiras na neuromodulação, e aí eu quero falar de uma neuromodulação menos invasiva, mas não é que não tem efeito, né? Os efeitos também são muito interessantes, que é a neuromodulação com estímulos luminosos e sonoros, as famosas ondas bineurais. Existem protocolos hoje que reproduzem completamente o barato da maconha, da cannabis.
Com binaural. Sim. Nossa. E com estímulo luminoso. É possível, por exemplo, você também colocar num estado de estabilidade como um pré-treino. Sim, no processo fantástico. da neuromodulação. E por que é importante falar isso? Porque às vezes a associação, principalmente com drogas e bebidas alcoólicas, pode gerar um resultado extremamente desagradável quando você está neuromodulando seu cérebro. Interessante. Então isso é uma questão de se tomar bastante Você cuidado. Você pode considerar os binaurais como neuromodulação? Sim, consideramos sim. As ondas binaurais, elas são capazes. Existem 3 fenômenos na natureza que gera sensibilidade para o cérebro, porque os 3 propagam em hertz, pulsações por segundo. Os estímulos luminosos, sonoros e a própria eletricidade. Perfeito. Então, muitas vezes a gente faz um blend na sessão, onde é possível eletroestimular o pré-frontal com onda beta eletricamente, estimular a onda alfa de forma visual e gerar uma onda SMR com ondas binaurais, tudo na mesma sessão. Fantástico. Tudo na mesma sessão. Eu sou apaixonado pelos binaurais, né? Principalmente para relaxamento, assim. A gente, que fica muito focado. Eu tenho aqui também na clínica, faço os binaurais depois da sauna e banho frio, né? Você tira o sistema adrenérgico, dá uma descarga adrenérgica e depois vai pro binaural. Perfeito. E eu acho, assim, que é uma forma muito rápida de você entrar num sistema de relaxamento, né? Talvez uma predominância alfa, né? E aí, assim, só esclarece para as pessoas aí, o que é o binaural. E a gente está falando muito predominância alfa, beta, teta. Pode ser que as pessoas que não são da área da saúde estão meio perdidas. Explica para as pessoas o que é esse alfa, beta, teta e o que são os binaurais. Perfeito. As ondas binaurais são frequências elétricas que, em linhas gerais, a gente estimula com um bits, de uma frequência de 10 Hz aqui de um lado, mais 5 do outro, e aí você vai gerar uma onda teta, porque o cérebro ele vai somar essas 2 frequências, que são binaurais, são 2 bits ali diferentes, e o cérebro soma e divide ao meio e cria uma terceira onda. Por exemplo, que ondas são essas, né? As ondas mais lentas do cérebro a gente chama de onda delta, é muito comum encontrar nos bebês, por isso que os bebês dormem muito, porque a onda delta ela está completamente associada ao sono, inclusive à troca do sono profundo. As ondas tetas, elas trazem esse poder de relaxamento e uma conexão com estados diferenciados de consciência e associada ao alfa também. O alfa é a onda, na minha opinião, mais importante do cérebro, porque ele é a primeira marcha. Ele estabelece a velocidade de processamento cerebral. O que é que significa isso a grosso modo? É o jeito que você tem e o tempo, a rapidez que você tem ou a velocidade que você tem para aprender algo, como por exemplo nesse podcast. Se você está entendendo tudo, a sua velocidade de processamento está ok, tá? Apesar do assunto ser complexo, mas a gente sabe que estamos aqui didaticamente tentando fazer o melhor. As ondas beta são responsáveis exclusivamente por esse padrão cognitivo. Só que tem uma faixa na onda beta que eu gosto de chamar de faixa de Gaza. É um trecho de frequência do PRA que está entre alfa e beta. Alfa vai de 8 a 12 Hz, 10 pulsações por segundo, por exemplo, é um exemplo de alfa, que é a média brasileira, inclusive, né? A maioria dos exames dos brasileiros dá uma pulsação de 10 Hz. E é diferente de outros países? Por que você falou brasileiros? Porque tem é um banco de dados, assim, tem diferença. Por exemplo, culturas. Entre culturas. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos hoje, o padrão de 10,74 Hz não é um marcador biológico para ansiedade. Para o brasileiro já fica ansioso com essa velocidade. Interessante. Olha que interessante, né? Por isso que todo país de primeiro mundo está numa corrida silenciosa, mas é importante dizer aqui, para ver se o Brasil entra nessa corrida, de montar o próprio banco de dados dos cérebros dos seus cidadãos. Sim. Isso no futuro vai valer ouro, porque é esse banco de dados do comportamento eletrocerebral que vai definir, inclusive, as trocas com a inteligência artificial, com o tipo de neuromarketing, de propaganda, inclusive com a lógica do metaverso, que só parou de falar, mas ele continua em franco construção e crescimento, né? Então, muito quando a gente fala e culturas
orientais, tem algum dado assim de diferença de frequência? Então, nas culturas orientais, a gente costuma observar uma morfologia diferente do alfa. É um alfa mais longilíneo, ele é mais bonito. Lá é mais comum o tal do alfa nobre, que é esse alfa que gera um processo de preocupação com o sistêmico, com o que está do lado. O sujeito que tem alfa nobre, ele se preocupa onde é que ele vai jogar o lixo, porque não tem jogar o lixo fora, nada está fora, está tudo dentro. De onde? Do planeta. Fantástico. Entende? Então é um alfa nobre que permite você ter um desdobramento mental como esse. Você não pode estar passando numa rodovia e pegar o seu saquinho de lixo e jogar na beira da estrada. Porque você está dentro de um contexto que é o planeta Terra, que é um ser vivo, e aí você está degradando o lugar onde você vive. Consegue entender? Sim. Então o ritmo alfa nobre ele amplia esses raciocínios. Aí tem uma outra coisa muito interessante para a gente falar aqui, que é a troca e o relacionamento entre duas ondas cerebrais. O mais importante, que eu tenho certeza que você vai adorar, é o relacionamento alfa-teta. Porque na região parietal, quando você está meditando e o teta sobe e o alfa vai descendo, você abre um portal para estados diferenciados de consciência, fantástico. Que é o estado fantástico da meditação. É o momento onde você sente que realmente há uma expansão da sua consciência, um olhar onde você pode olhar o seu mundo inconsciente trabalhando de uma maneira privilegiada. Então a relação alfa-teta, quando ela abre esse portal, dá a oportunidade de você assistir de camarote o seu inconsciente trabalhando. Pô, muito fantástico. E as ondas gama? As ondas gamas estão relacionadas com elaborações cognitivas de alta grandeza, por assim dizer. Então são pensamentos que envolvem insights, pensamentos de conectividade sobre soluções muito grandes, cálculos matemáticos. Quando você está numa dissonância cognitiva, que é um conflito, caso ou não, separa ou não. Então as ondas gama entram muito nisso. Quando você está numa dificuldade muito grande, que a senhora religiosa sente em casa, uma pessoa que tem um senso de fé, não interessa a religião, e ele senta e ele pede uma resposta e ao mesmo tempo ele vai tendo elaborações sobre a resposta que ele mesmo pediu, porque a mente inconsciente é a representação maior da possibilidade do santo, de uma entidade que vai te ajudar. Ali você está entrando num processo das ondas gama, que entra num estado de muita nobreza, porque ela conecta tudo, sentimento, emoção, sinestesia. Então a onda gama ela é global, ela é capaz de trazer uma experiência onde um pensamento seu, que seja um insight, que dá uma solução, faça você se arrepiar, você ter sensações auditivas, sensações visuais, tudo ao mesmo tempo em 1/1000 de segundo. Uma metacognição, assim. Sim, exatamente. O ideal, então, daqui, sei lá, 300 anos, tem um país tão desenvolvido que a predominância é ondas gama em todo mundo, imagina. Mas uma coisa que foi muito interessante que você falou, da questão da cultura, isso é muito importante, cara. Você tocou num ponto e que isso a gente tem que esperar que realmente o Brasil abrace essa causa de né, ter estudo de dados com bastante frequência e disciplina. A gente tem o famoso estudo dos genes de serotonina, né? Os CERTs, que quando ele tem o braço curto na população ocidental, ele significa um maior risco de depressão. Na população oriental, o oposto. Sim. Ele tem um maior índice de felicidade, as pessoas bem resolvidas, as pessoas são pessoas extremamente sensíveis e que depende da cultura, ela vai ser positivo isso, porque qualquer estímulo da cultura ali vai reverberar de uma forma positiva, mas numa cultura ocidental, mais individual, essa pessoa que tem esse gene, ele vai sofrer mais. Sim. Então, quando você traz isso para as ondas, é muito importante a gente entender que existe um padrão cultural, né? Exato. E físico também. O planeta se comporta de um jeito diferente. Quer ver? A grande resposta física é que, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas estão muito mais próximas ao polo eletromagnético. Lá, por exemplo, a água no ralo, na pia, vai girar no sentido contrário aqui do Brasil, por exemplo. Sim. E esse campo eletromagnético, ele influencia o comportamento elétrico das pessoas de lá também. Eu ia te perguntar, você já respondeu parte da minha pergunta, que era, você acha que isso é cultural ou você acha que isso é alguma coisa realmente voltada para o lugar mesmo?
ou às vezes até a própria linguagem, né? Eu lembro, eu estudei um artigo recentemente, como que o nosso idioma muda a arquitetura cerebral. Sim. Então, assim, qual que seria a razão dessas ondas serem diferentes da cultura para você, ou multifatorial? O cérebro é o nosso órgão mais plástico e se tivesse à venda de uma prateleira, com certeza seria o produto mais caro, né? Até onde se tem notícia, não tem perspectiva de fazer transplante de cérebro. Sim. Então você que está em casa aí tem o seu, cuide bem dele. Então qual é a lógica? Todas essas coisas influenciam. Tudo que está acontecendo no cérebro é porque ele é sensível a tudo que está acontecendo aqui fora. Sim. Cheiro, gosto, o que você vê, o que você ouve, o que você sente, o impacto que você nem percebe, mas sente, como a gravidade, por aí vai, né? Então, componentes no ar, metais pesados que estão no ar e por aí vai. Quando você for na Chapada Diamantina, uma das coisas que eu quero fazer com você é ir em uma trilha, que a gente vai fazer um banho de floresta chapadeira. Vambora. Aí você vai descobrir lá que eu vou te mostrar uma colônia de fungos que ela só se manifesta de um lado do caule da árvore, do outro não tem colônia. E sabe qual é a explicação? Passa um vento nordeste e aquela colônia é um marcador biológico que você está respirando um ar extremamente puro. Então ela se desenvolve na corrente do ar que passa. Caramba, o ar puro. Olha o nível da sensibilidade, né? Então quando você chegar lá, o seu cérebro vai perceber. Talvez você não tenha uma elaboração consciente sensitiva, mas claro, pelos seus estudos, enfim, você vai entender o quanto é fantástico respirar um ar extremamente puro. Sim. Mas a sua mente inconsciente vai entender. E ela elabora uma reorganização na arquitetura neuronal a partir disso também, do que é bom e do que é ruim. Cara, eu sinto na hora isso que você falou, do ar puro. Sim. Eu modifico o meu padrão de pensamento, velocidade de pensamento, modifico o padrão de ansiedade. Cara, na hora, mas na hora. Sim. E por isso que muitas vezes eu preciso dar uma injeção, né, da cidade de São Paulo para realinhar. E também é outra coisa, né, questão associativa do cérebro, agora que eu tive a Larinha, com a minha filha, vendo o desenvolvimento ali, né, de um bebê desde o primeiro dia. Cara, é muito impressionante como é rápido, né? O cérebro é muito conectivo. Muito. E muitas vezes a gente tem aquele, não, o bebê só chora, dorme, mama, chora. Não, cara, são conexões assim extremamente detalhadas. Ela reconhece, assim, desde a primeira semana, o quarto dela, reconhece a voz, reconhece quando alguém chega pelo cheiro, ela reconhece tudo. Sim. E muitas vezes eu percebo que no conhecimento, no conhecimento raw mesmo, conhecimento cru dos livros, a gente não tem essas descrições. Sim. Mas quando você vê na prática, experienciando na prática, você vê que é muito além do que a gente, né, supõe. Então, é por isso que um dos pilares da Unesco para o século XXI é aprender a fazer. Porque o dado da experiência é muito diferente do dado teórico, né? Fantástico. Principalmente projetando esse mundo de games, esse mundo de uma realidade virtual que não traz o mesmo impacto. E você falou na questão de alta performance, né? Se por um acaso, antes da gente pegar a pessoa saudável que a gente quer melhorar, a pessoa que tem um desequilíbrio, vamos pegar, né, as doenças mais prevalentes, aí, depressão, ansiedade, esquizofrenia, existe protocolos para cada uma dessas doenças e como funciona um protocolo na prática? Assim, um paciente com ansiedade, quantas sessões ele tem que fazer, como funciona, só para as pessoas pegarem alguma coisa prática desse episódio. O processo da neuromodulação, ele costuma acontecer com resultados já, assim, um poder de entrega muito assertivo de 10 a 20 sessões. Lembrando que o protocolo intenso você pode fazer 10 sessões em uma semana, em 5 dias. É isso que eu ia perguntar. Qual então é um processo muito prático, assim, né? Tá. Agora, entre uma sessão e outra, existe um fator que é muito importante falar, que a gente chama de período silente, que é o tempo que o cérebro precisa para absorver aquele estímulo e receber um outro. Porque se você der, você corre o risco de gerar um desconforto para o paciente e não vai ter aprendizado. E como você sabe isso? Qual é? Isso foi definido cientificamente por algumas pesquisas. Então, por exemplo, a gente sabe que o período silente na TDCS, ela envolve uma média de 3 a 4 horas até você fazer uma outra sessão. Esse teste tem feito cada vez mais. E esse período foi super interessante porque antes, por uma questão de segurança, porque não havia pesquisa para dizer o nível de segurança, só se fazia uma sessão de TDCS no dia.
Né? Até hoje os protocolos mais clássicos trabalham com isso. Só que com o processo da neuronavegação foi se percebendo que o período silente varia de 3 a 4 horas, então você consegue fazer mais de uma sessão. Fazer mais de uma, por exemplo, no dia, sem nenhum risco e os resultados são fantásticos. Então você precisa fazer 10 sessões e você faz em 5 dias, geralmente. Exatamente, e tem um resultado incrível. E aí a pessoa precisa ficar internado em algum lugar? Como funciona assim na prática? Então, é importante falar um pouquinho antes disso, porque todo esse processo ele virou a solução por uma descoberta importante. O cérebro ele traz alguns códigos elétricos que escondem algumas realidades, como, por exemplo, o marcador biológico da depressão é uma lentificação dorsolateral esquerda. Quando aqueles neurônios estão na sala, tudo dormindo, querendo dormir 24 horas por dia, ele gera pouca potência ali e as frequências vão ficando lentas. Então a TDCS é como se chegasse naquela sala e dissesse, olha, acorda todo mundo, vamos trabalhar. Vocês estão querendo dormir demais. Então você acelera aquela área, desperta aquela área, faz ela ficar ativa de novo, no nível de excitabilidade, e a pessoa começa a ter melhoras no humor. Olha que interessante. Com quanto tempo você vê isso? Eu vejo resultados interessantes já a partir da primeira semana. E aí as próximas que se seguem, que pode seguir um tratamento de 4 a 5 semanas, talvez até 7, a pessoa só faz sessões de manutenção nas próximas semanas, 2, 3 sessões no máximo. O protocolo mais correto são 2 sessões semanais, depois que você faz a intervenção mais intensa, por assim dizer. Perfeito. Né? Na ansiedade, a grosso modo, o que você tem é o contrário da depressão. Você tem uma atividade elétrica muito rápida de baixa voltagem. Então o sujeito fica com aquela sensação de antecipar o tempo todo. Ele não consegue viver o presente. Porque se ele está aqui, ele está pensando que ele vai jantar. Quando ele está jantando, ele está pensando que horas ele vai dormir. Quando ele vai dormir, ele fica pensando no problema que ele vai resolver no outro dia. Então a ansiedade tem essa capacidade de colocar a nossa consciência no futuro. Assim como o estresse foca a nossa consciência no presente e a depressão foca a nossa consciência no passado. Em neuromodulação é possível você ajustar esse time temporal e a pessoa saber flutuar com saúde entre o passado para pegar a experiência que já viveu, no presente para viver a própria experiência e no futuro para projetar a sua prosperidade. Mas você não pode ficar sofrendo o tempo todo num pensamento negativo, trágico, lá no seu futuro, porque para o seu cérebro aquela realidade é como se ela já tivesse existindo. Sim. Não tem diferença para o cérebro entre o que você pensa e o que você está vivendo. É por isso que muito quadro ansioso ele é deflagrado por um gatilho mental, de um pensamento negativo. Sim, né? Perfeito. E se você, por um acaso, pegar um caso de psicose, existe alguma maneira de você meio acalmar esse cérebro, eletricamente falando? Então, para a esquizofrenia e para a psicose, até hoje, os resultados mais bem posicionados são os resultados da eletroconvulsoterapia, porque ela é invasiva e hoje em dia ela é feita com segurança em ambiente hospitalar. Sim. É diferente da técnica de neuromodulação não invasiva que a gente utiliza, mas se tem postado bastante resultados nesse sentido. A doutora Julie, da Unifesp aqui de São Paulo, ela traz na tese de doutorado dela uma resposta interessante para a esquizofrenia com neurofeedback, com estímulos pré-frontais. É um resultado muito promissor, claro que precisa de ainda elaborar e lapidar muito, porque é uma instância muito desafiadora, mas foi muito animador a pesquisa dela. Em relação à TDCS, não se tem bons resultados. Inclusive tem uma questão importantíssima. No quadro de bipolaridade, quando o sujeito está deprimido, é super importante entender se aquilo é uma depressão ou uma bipolaridade. Porque com TDCS ele pode ter uma virada maníaca. Perfeita. Do dia para a noite. Caramba, muito importante. E daí a importância da neuronavegação, que é estudar o tempo inteiro o comportamento elétrico cerebral. Porque até a virada maníaca, se você neuronavega, você vê a subida. Na neuronavegação, na prática, como funciona? Na prática, você pode fazer
a avaliação do comportamento na topografia elétrica cerebral com pequenos eletrodos que vão ser distribuídos e você vê o comportamento de todo tipo de onda ali. Você pode acompanhar a relação de alfa com beta, com teta, o comportamento delas em cada área, a potência. E hoje, matematicamente, assim como na ressonância magnética funcional, você tem um template e você vê o caminho daquela atividade elétrica. Então você acompanha o comportamento dela e então você consegue antever onde ela vai parar. Por exemplo, um fluxo na linha média de alfa que vai avançando, saindo da região occipital e avançando, tentando atingir o pré-frontal, você já sabe que ali vai deflagrar um quadro de pânico, por exemplo. Então, se você faz uma intervenção e impede que aquela avalanche venha descendo até alcançar a região pré-frontal, você está impedindo um quadro ansioso de se abrir ali. E a pessoa percebe que ela estava ficando ansiosa e de repente acalmou. Percebe. E isso pode ser perceptível, inclusive, nas primeiras sessões. No antes e o depois, nos 20 minutos. Você chega de um jeito agitado e o equipamento ele desarma completamente o quadro ansioso que estava se montando ali. Porque a ansiedade ela tem pródromos, né? Ela tem sintomas anteriores. Ela avisa que ela vem. A cascata daquelas sensações desagradáveis de taquicardia, medo que não sabe de onde vem, de sudorese, de sensações desconfortáveis intestinais, ela, antes dela vir, esse bojo todo, avisa. Muito bom. Se você sabe detectar o seu pródromos, que é o sintoma anterior, o sintoma que avisa que a ansiedade vai vir, assim como toda enxaqueca tem um pródromos e avisa, você, com a técnica certa e a orientação correta, você consegue bloquear. E mesmo em casa a custo zero. Isso que eu ia perguntar agora, o futuro, você falou custo zero. Sim, geralmente, quem tem síndrome do pânico sabe bastante, né? Esse pré-aviso e etc. Mas o futuro disso, a gente já vê que existem no mercado, por exemplo, o Muse lá, Muse, que você coloca e vai meditar e você tem um neurofeedback muito, talvez um pouco superficial em relação ao trabalho que você faz, porque não tem muito controle, tem muitos eletrodos, né? Mas já existe uma tentativa de fazer com que tenha um dispositivo fácil, prático para o leigo comprar e fazer o seu próprio neurofeedback. Exato. Como você acredita que é o futuro disso? Você acha que isso vai ser uma coisa que todo mundo vai ter ali? Antes de você sair de casa, faz 10 minutos. Você que tem tendência de depressão, em vez de um médico receitar para você ali um inibidor de recaptação seletiva de serotonina, não. Então, você vai comprar esse neurofeedback aqui, a gente faz um exame e você vai usar isso todo dia, 10 minutos por dia. Existe, você acha, uma chance da gente ter essas máquinas em casa, de um ponto de vista leigo, para o leigo mesmo colocar? Nos Estados Unidos isso já é uma realidade e um problema, porque é a realidade. Os Estados Unidos hoje é o país onde o neurofeedback é o tratamento de primeira linha para TDAH, inclusive na frente da medicação. É um protocolo lá. Mas o que é que acontece? Existe uma corrente nos Estados Unidos que divulga a ideia de que você pode fazer neurofeedback de treinador para treinador. Ou seja, como a regulamentação não está clara a respeito disso, o neurofeedback, principalmente nos Estados Unidos, ficou muito jogado, muito solto, sem uma regulamentação, como se não fosse uma intervenção de domínio de profissionais da saúde. E isso começou a se espalhar. O Brasil mesmo foi um dos países que mais sofreu com o impacto e a influência dessas escolas americanas. Se encontrou muito, porque o Brasil produz muito nessa área, né? Então, de fato, isso é um risco. No entanto, tem um meio termo em relação a isso. Por exemplo, na pandemia, a gente entrou em contato com um aparelho belga chamado Flow, que é um aparelho de TDCS de resgate para depressão home care. E ele dá um feedback, por exemplo, eu estou na sala, no meu escritório, o paciente cadastra lá em Portugal, preso na pandemia, recebe o aparelho e ele vai fazendo as sessões e para ele liberar a sessão, o software, o app que está instalado no celular dele, faz com que ele responda um monte de perguntas com estratégias que são inspiradas na teoria freudiana e junguiana, na teoria behavioral. E o que é que acontece? Se aquele paciente responde de forma que gera risco para a vida dele, acende um alerta para mim. Como, por exemplo, ele está apresentando inclinação suicida, ele estava apresentando piora, o processo ansioso dele naquele crivo piorou.
Então, o que é que eu acredito para o futuro? É o controle à distância de um profissional capacitado, onde você, do seu consultório, você consiga impactar positivamente na casa do paciente. Na pandemia, isso acelerou muito, acabou virando uma realidade. Chegou momentos, por exemplo, que eu tinha que dar assistência ali na semana a grupo de 8, 10 pessoas brasileiros que estavam confinados em Portugal e não podia vir para o Brasil, e o processo ansioso acontecendo, depressivo, e a gente conseguiu resolver dessa maneira, né, com os aparelhos home care, que conseguia entregar um resultado, mas a gente acompanhando à distância com muito critério. Muito e deu um fantástico. resultado muito incrível. Então, essas perspectivas, na minha visão, o que está faltando é o amadurecimento de todas as áreas que fazem interface com isso, as principais: medicina, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia. Tá. Tem que ter um marco regulatório desses conselhos para discutir como que vai ser o caminho nesse sentido. Porque se você fizer uma reflexão, a maioria das faculdades estão implantando ainda um ensino de 4, 5 décadas atrás. Sim. A gente teve uma virada de século. A última década foi uma transformação no estilo de vida brusca e avassaladora, e não está se discutindo alternativas para isso. Então, se a gente não antever, o resultado não vai ser bom, porque quem antevê tem poder, né? Então a gente discute muito isso. Eu tenho dialogado inclusive com a esfera de deputados federais na área de saúde que intervém nisso, discutido com eles em Brasília, atendo alguns aqui em São Paulo que são interessados pelo tema, para a gente começar a colocar isso na pauta da sociedade e discutir com mais seriedade, porque o risco é grande. Sim. E ainda tem um risco dessa troca de nações, né? Por exemplo, se o Brasil não começa nesses próximos 5 anos a catalogar o seu banco de dados de cérebros de brasileiro, ele vai ficar à mercê da influência das Big Techs, que usam outros bancos de dados e outras informações privilegiadas para nos impactar. Isso é muito importante. Então, E às existe vezes uma o efeito blindagem. colateral é grande, né? Existe uma blindagem que precisa ser discutida a nível de governo, de sociedade, de profissionais de saúde que estão vendo esse processo acontecer, né? Caramba, muito, muito poderoso isso, né? Muito promissor. Sim. E, Braulino, você que é um estudioso das ondas cerebrais, né? Uma das capacidades que a gente tem de entender um pouco mais sobre a consciência humana é através das ondas cerebrais, né? Analisando o que acontece durante o sono, que a consciência vai embora, principalmente a gente está falando aí do sono profundo, né? Dos slow waves, né? Sleep. Então, durante o sono, a consciência vai embora. Então, quando a gente estuda as ondas cerebrais e a gente entende as áreas cerebrais, você pode olhar as ondas lá, olhar um eletroencefalograma e visualizar o que está acontecendo no cérebro, né? Você tem aquela visão, igual o músico olha as notas musicais e entende uma melodia, você olha ali aquelas ondas cerebrais e você entende o que está acontecendo na atividade cerebral. Então, pessoas como você que estudam a atividade cerebral olham para o slow wave sleep, né, que é o sono de ondas lentas, que é o sono deep, onde a consciência vai embora, e falam assim, cara, eu preciso entender o que está acontecendo aqui para entender o que é esse ligar da consciência, o que é esse despertar da consciência. Quando você acorda, você sabe que você está ali. Mas quando você dorme, muitas vezes você não está mais ali em alguns momentos, quando você entra no sono profundo, né? Eu andei pesquisando, né, principalmente no trabalho da teoria integrada, da consciência, de informação integrada, e eu percebi que através das ondas cerebrais, eles fizeram muitos estudos, por exemplo, com pacientes em estados vegetativos, e eles perceberam que muitos pacientes que não estavam conscientes, a gente olhava o paciente, ele não estava consciente, através das ondas eles viram que os pacientes estavam conscientes, que existia alguma consciência ali. Né? Aí eles fizeram estudos com ketamina e etc. Eles viam a famosa persistência da onda P e etc. O que eu queria perguntar é, você acredita que dá para a gente entender um pouco sobre a consciência humana analisando a atividade elétrica do cérebro? Você consegue olhar para um eletroencefalograma, saber realmente se aquele paciente está consciente, olhando apenas o eletroencefalograma, sem conversar com o paciente, sem saber nada do paciente? Se eu te levar numa UTI, tem 20 pacientes entubados, você faz eletroencefalograma nos 20, você sabe exatamente qual está consciente? É possível, é possível. Primeiro, a gente tem um marcador neurofisiológico incrível, que é a lógica de estar de olhos abertos ou fechados. Quando estamos de olhos abertos, na inspiração de Jung, é quando a gente acorda para a vida, né? Porque quando fechamos os olhos, o nosso ritmo alfa e nossa velocidade de processamento vai para uma realidade
completamente diferente quando estamos com olhos abertos. Nossa consciência se expande muito mais de olhos fechados. Agora, sua pergunta é interessante porque a neurociência está se debruçando numa espécie de subsolo da consciência humana no que diz respeito à atividade elétrica cerebral, que é um termo que eles estão chamando agora de slow cortical potential, que são baixíssimas frequências que estão entre 0 e 1 Hz, e essas baixíssimas frequências fazem um trabalho integrativo muito interessante. E aí está nascendo na Holanda, através da Mind Media, que é uma das grandes empresas assim, criadoras da troca de neuronavegação, uma forma de neurofeedback sutil nessa camada mais profunda. E o que se percebe é que há um nível de consciência sutil ali, como se fosse uma consciência que teve acesso a caminhar muda e surda pela mente inconsciente. Então ela consegue ir ali gravando algumas coisas nessa frequência muito baixa. E isso explicaria algumas coisas muito interessantes, como por exemplo um estudo super elegante, onde um médico começou a pesquisar, um médico cirurgião, a experiência fora do corpo, porque uma certa feita ele gostava de operar ouvindo o time de futebol ali do coração dele, e aí ele foi visitar um dos pacientes e o paciente disse: eu te ouvi tudo, seu time perdeu ontem, tal. Ele: como, mas se você estava apagado, tal? Eu vi. E ele começou a fazer essa pergunta para vários pacientes no pós-cirúrgico. E aí ele decidiu fazer uma coisa que foi extremamente simples, mas muito nobre. Ele colocou um tapume e colocou figuras, desenhos de pinturas, enfim, famosas, viradas para o teto. E começou a perguntar, e alguns pacientes respondiam o que tinha lá. Eles conseguiam saber o que tinha numa figura que eles não estavam vendo. Que ele abrindo os olhos, mesmo que ele despertasse algum nível de consciência, o tapume estava aqui, a luz projetando, não dava para ver. Sim. Só se houvesse uma maneira dele enxergar de cima para baixo. Perfeito. Que é o grande relato das experiências fora do corpo, né? Sim. E aí eu vou te falar agora um pouco dos meus achismos, né? Porque a ciência também nasce dos desdobramentos dos criativos. Vou me dar aqui agora a oportunidade de dar uma viajada, né? A consciência é uma grande distração. A mente inconsciente, ela dilata numa velocidade gigante igual ao universo. Como é que eu parti para pensar sobre isso? Tem se falado muito do paradoxo de Oberth, que é a pergunta que se faz assim: se temos trilhões de estrelas no universo, por que à noite ainda o céu fica escuro? Porque apesar da velocidade dessa luz estrelar, o universo, que é infinito porque continua crescendo, cresce numa velocidade superior, inclusive à velocidade da luz. É uma expansão gigantesca. A mente inconsciente é a imagem e semelhança do universo nesse sentido. Ela se expande e se dilata numa velocidade muito grande. E nossa consciência, isso que a gente entende como consciência, é uma distração para ir dando foco e passeando nessa inconsciência maior, o que coloca inclusive em xeque a ideia do livre-arbítrio, a ideia se de fato estamos no controle de alguma coisa ou se estamos realmente, digamos, cumprindo ali o protocolo sem perceber de uma matrix muito maior que já está tudo planejado, já se sabe de tudo e já sabemos onde vamos encontrar. Outra coisa sobre esse achismo, esse desdobramento que eu sei que você gosta, é que eu tenho ido em alguns podcasts, o pessoal falando muito sobre o metaverso e que é uma coisa original, que nunca se pensou nisso, nada disso. O primeiro metaverso é a mente inconsciente. Quando você deita e tem um sono profundo e você sonha, você está no metaverso natural, concorda? Sim, total. Então é muito por aí. E quando você fala em relação a determinismo, livre-arbítrio, né, randomização, o que você, nesse modelo do inconsciente ser a grande expansão, né, do universo, ou paralelo à expansão do universo, sim, você acredita que, na verdade, a consciência é como se ela tivesse acesso a uma parte da história? É isso? Uma pequena parte. Tá. E essa pequena parte ainda tem outra charada, que é uma pequena pista do que de fato a realidade é. Sim, perfeito. E a gente percebe o que a realidade é através do que a gente descobre que ela não é. Sim. Né? Se quiser eu dou um exemplo sobre isso bem didático para todo mundo acompanhar. Você
tem um desafio de atravessar um túnel escuro. Você está com muito medo. E aí você sai correndo e atravessa esse túnel escuro e simplesmente não acontece nada com você. Tem outra pessoa lá que precisa voltar e fazer o desafio contrário. Você não sabe nada o que explicar daquele túnel escuro. Talvez aleatório ao acaso você conseguiu passar ileso. Mas essa segunda pessoa, em 25% do túnel, ela bate a perna em uma pedra, cai, se rala, ela continua correndo com medo, arranha em uma trepadeira que está lá, que a mais à esquerda, o outro aleatório ao caso passou à direita. E no finalzinho do túnel tem um buraco. A pessoa cai, levanta e vai. Quando ela chega do outro lado, ela consegue falar desses 3 desafios. Então ela consegue dizer para o outro o que a realidade é através do que ela não é. Não é uma coisa fácil aí, como disseram que era, como falaram para mim. Ele só teve sorte. Ele não caiu no buraco, não bateu na pedra, não arranhou na planta. Sim. Então, muitas vezes na vida a gente sabe o que a realidade é através do que ela não é. Perfeito. E isso é um desafio em relação à consciência, porque quando a gente fica vislumbrado com o que a gente está vendo, escutando, com o que a gente está imaginando que é a realidade, a gente pode estar exatamente caindo na maior armadilha de todas. E aí, resumindo esse processo, se você pode alterar a realidade diária nas suas infinitas possibilidades, a realidade é construída no universo de cada um. Então, cada um que está nos ouvindo agora, que construa o seu próprio mundo, o seu próprio momento, dentro dos seus valores, da sua lógica, sem se comparar com ninguém. A gente começa a evoluir onde estamos com o que temos. Então, a comparação é assim: como eu estive há 6 meses atrás, onde eu quero estar há 6 meses na frente. É uma referência de você com você mesmo. Porque sempre vai ter um cara com a pele mais bonita, com o olho mais bonito, com o olho mais bonito, com uma inteligência mais vigorosa, com mais dinheiro, com mais isso, com mais aquilo. Com as redes sociais agora, que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que a gente nunca imaginaria que existiria, esse impacto é gigante. E é isso que não está se discutindo. Sim. Na medicina, Sim, na sim. psicologia. Qual o real impacto na Nessa mente comparação. inconsciente que a gente não domina sobre essa enxurrada de informação? Total. Esses 1.200 impactos de mídia que a gente recebe da hora que acorda à hora que vai dormir. Total, total. Antes a gente não tinha essa capacidade de comparação com Sim. pessoas totalmente de fora do nosso convívio, do nosso meio, do nosso universo, né? Sim. Isso pode ser uma coisa inspiracional Sim. ou pode ser uma coisa extremamente comparativa, tóxica, né? Exatamente. E então, patológica. Nessa sua visão, o porquê na evolução surgiu a consciência e quando ela surgiu? Boa pergunta. Porque se na tua visão a consciência é algo que vai ser uma coadjuvante ou até, né, para atrapalhar, ela não faz parte de uma realidade. Eu também acredito que a consciência, muitas vezes, da consciência ordinária não vê a realidade fundamental, mas na tua visão, a consciência é como se fosse um subproduto do inconsciente e que vê uma parte Sim. distorcida do inconsciente. Sim. Então, por que ela surgiu? Ela dá sentido à vida e ela dá uma diferenciação para o ser humano. Na minha visão, a consciência ela começou a evoluir antropologicamente com a evolução do nosso pré-frontal. E a gente cria realidades que muitas vezes Você não acredita que a consciência está no pré-frontal? Eu acredito que ela tem uma conexão muito forte ali, pelo menos de comando, como um general. Tá? E vejo isso antropologicamente como alguns resultados. Por exemplo, a gente tem uma ideia completamente distorcida sobre o que é o amor. É como se a gente olhasse o amor como uma tábua rasa com uma única dimensão, como se fosse um planeta Terra reto, vamos dizer assim. E o amor tem várias dimensões. Isso foi constituído por uma consciência que um grupo específico teve vantagem, nesse caso nós homens. Nós homens, a sociedade tem uma dívida histórica com as mulheres a respeito do jeito que a gente enxerga o amor. Porque as mulheres são muito mais capazes de gerenciar o nosso sentimento masculino. Em algum momento a gente tomou consciência de que era delicado entregar-se ao amor, gerava uma certa fragilidade. A gente constituiu uma lógica como se a mulher amando mais e a gente gerenciando, a gente estava num fator de segurança, e isso é real, só que a gente não sabia administrar e nunca soube. Então, historicamente, a gente tem uma dívida enorme com as mulheres, porque o sofrimento afetivo e existencial por uma realidade, uma consciência de amor, que principalmente na cabeça feminina não é a realidade, é muito grande. Então, a consciência ela vai se misturando com essas coisas, inclusive na tomada de vantagens antropológicas ao longo da vida, e me parece que pelo pré-frontal
pré-frontal, algumas comunidades, algumas pessoas começam a enxergar a vantagem e replicar aquilo para aqueles grupos que são os seus, e aquilo pode ir virando domínio muito interessante. Quer ver, ó, por exemplo, tem 17 grandes guerras hoje no mundo. Rússia e Ucrânia, os problemas de Israel com o Hamas, as guerras intermináveis da África, e a maioria delas é liderada só por homens. 95% dos homicídios no mundo somos nós que promovemos, nós, alma masculina. Mas isso seria correlacionado ao quê? Não entendi. Há uma consciência que está uma lógica que está no inconsciente coletivo de um jeito masculino de funcionar, que o atual momento já não dá mais. Na minha opinião, se essa consciência não for ressignificada, a humanidade está em perigo. Tá, perfeito. E essa história do córtex pré-frontal, eu comprava bastante essa ideia. Aí uma vez eu vi um argumento muito interessante, né? A cirurgia de lobotomia frontal, né, muitas vezes mantém o cara consciente, ou seja, se você lesar o córtex pré-frontal, a pessoa continua consciente. E tem o caso clássico daquele Phineas Gage, né, que o cara estava impactando a pólvora no chão com uma haste, né, um material, acho que era, se não me engano, madeira, e a pólvora explodiu. E o negócio entrou pela órbita dele e atravessou o crânio. Exatamente. Acabou com o córtex pré-frontal do Phineas Gage. E ele chegou no hospital consciente, e ele até fez uma piada com o médico. Ele falou assim, pô, vou te dar trabalho. O cara tava com um negócio atravessado, né, do olho, do crânio e tal, e ele chegou com um negócio atravessado no médico. Aí ele falou, olha, doutor, acho que hoje eu vou te dar trabalho, meio fazendo uma piada meio irônica. E isso foi uma coisa que pegou um pouco no sentido de, pô, se a consciência está no pré-frontal, por que diabos quando você lesa o pré-frontal a pessoa continua consciente? Mas aí tem uma reflexão profunda a respeito disso. Os grandes estudos voltados para esse caso mostram o rebaixamento dele do senso moral, do senso ético, enfim. Sim, ele teve então, um comportamento até agressivo. Uma consciência operacional me parece que ainda ficou ali, mas aquela nobreza do que a gente considera que é humano, ele foi perdendo. Ele era um sujeito que tinha um certo recatar, né, nos relatos ali do ensaio clínico se discute, ele começou a ter posturas imorais, posturas que não era do perfil dele. Então, aquela consciência daquele formato, daquele avatar ali de ser humano, do que deve se fazer ou não, do que é certo ou que é errado, foi embora. Sim, agora a sensação subjetiva de que ele estava ali se manteve. Sim. Então a gente fica pensando até aonde a gente pode reduzir essa informação no cérebro que vai manter essa sensação de que a gente está aqui, de que existe, né? Você fala, Phineas, o cara responde, opa, tô aqui. Sim. Entende? Tipo, eu estou aqui. Não, quem é Phineas Gage? Tipo assim, ele não perfeito. tem um senso autocrítico de que ele está ali, entende? Enfim, é uma reflexão muito grande. E assim, para completar a tua resposta, você acredita que o cérebro, você citou o caso, né, do todo, o cara tá vendo ali um negócio do tapume e ele sabe qual é a figura que está em cima do tapume. Você acredita que o nosso cérebro ele consegue receber informações à distância? Por exemplo, o caso, sei lá, de telepatia, um caso de você tá recebendo uma informação, né, do além, uma psicografia, enfim. Você acredita que isso é possível? E como eletricamente você explicaria isso? Eu acredito completamente. Os campos elétricos são tão sutis, e você pegando a ideia de que estamos mergulhados em uma sopa quântica, que o impacto que de repente a gente... Porque no mundo quântico a velocidade é muito grande, né? Então, assim, a gente estando mergulhado numa sopa quântica, podemos nesse exato momento estar respirando aqui no ar agora uma molécula que fez parte do tronco de uma árvore lá no Japão. Né? Não necessariamente porque aqui tem muita madeira, não é porque veio nessa madeira, mas porque está no ar mesmo, na velocidade. E tudo isso é energia, né? O processo intuitivo ele é muito bonito, né? Então, quando você vai trabalhando essa sutileza dessa consciência e o respeito a algo maior, me parece que o processo intuitivo vai abrindo e você vai refinando essa capacidade de fazer conexões Wi-Fi, Bluetooth, pela lógica do próprio cérebro como uma habilidade. Eu acredito perfeitamente nisso. Então, na sua visão, o nosso cérebro ele tem informações quânticas. Sim. Você é da minha trupe. Eu também acredito totalmente nisso. Na ciência, muita gente acha totalmente aversiva essa nossa ideia, né? A ciência tem muita dificuldade até de acreditar na atividade elétrica cerebral. Sim. Porque ela é sutil, mesmo, mas... não pode se ver. Não, eu digo assim, porque para imaginar
esse era o meu drama na faculdade. Tá. Chegava, professor, como que a gente estuda psicologia e não tem um estudo voltado para neurofisiologia, para estudar a atividade elétrica cerebral? Será que não tem um código secreto escondido ali? Quando eu me formei, eu comecei a elaborar isso e buscar muito. Aí eu percebi que tinha alguns centros de excelência em relação ao mundo e percebi outra coisa que, na minha opinião, era muito ruim também. Eles não se relacionavam entre eles. Aí eu fui circulando. Como eu disse para mim, vou montar um quebra-cabeça, vou absorver tudo de todos para ver o que é que vai dar. Se citar o nome de um para o outro, você tem que sair fora da sala, né? Exatamente. Exatamente. E nesse ponto é interessante, né? Porque muitas pessoas são contra acreditar que a quântica pode funcionar no cérebro, porque acreditam que a quântica não pode estar nos sistemas biológicos, né? Falam que o cérebro é muito quente, muito úmido para ter um fenômeno quântico. Mas algumas pessoas, inclusive o Roger, ele provou, né, fez uma teoria dos microtúbulos, que a gente teria as proteínas e microtúbulos, que essas proteínas fariam aí uma captação de informação quântica. E aí isso talvez explicaria, né, como que a gente poderia, por exemplo, nesse seu caso do tapume, obter uma informação além do que a informação física, sim, né? Ou sim. como que alguém que vai psicografar poderia obter alguma informação que está em algum lugar. Sim. Agora eu te pergunto, se você acredita nisso, aonde estaria essa informação psicográfica de uma pessoa que já morreu e a pessoa recebe uma informação de quem já morreu? A mente inconsciente, assim como o orgasmo sexual, A mente inconsciente em orgasmo sexual, por exemplo, é um momento em que milésimo de segundo ela se expande e fica do tamanho do universo. Naquele momento ela tem informação de tudo que está no universo. Depois volta para a sua pequenez. Mas aí estaria onde? Essa pessoa que já morreu, onde está essa informação? Então, tudo que coexiste está no universo. Quando você tem uma expansão em milésimo de segundo e fica do tamanho do universo e sente que você é igual a ele, você volta e pode voltar com algumas pistas, por assim dizer. Essa lógica que eu gosto Poderia muito. até estar num outro metaverso. Sim. E o metaverso é essa lógica de universos paralelos que pode estar coçando a nossa barba. Né? Sim, total. Né? E isso faz sentido, né, ao meu ver, nessa teoria da consciência, quando a gente vê sobre a realidade quântica, né, antes da realidade material, existe a realidade quântica, que é o famoso gato de Schrödinger, né, que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Sim. Ao meu ver, a consciência é quem reduz essa matéria. Né? Então, quando você coloca a intenção, quando você olha para o negócio, quando você põe a sua consciência no negócio, o gato ou está vivo ou está morto. Então, talvez a consciência seria o grande divisor de águas Sim. entre o mundo do universo que se expande e o mundo que a gente tem acesso. Né? Às vezes eu tenho a impressão que a consciência é uma venda com uma imagem passando e nos impedindo de ver o que de fato está atrás da venda. E quando Consegue a gente pensar? fala... Vamos pensar assim, que a consciência é aquele óculos de realidade aumentada que você acha que aquilo é a realidade e nunca teve a Isso a gente está se referindo à consciência ordinária, a essa que todos nós estamos aqui agora. Mas e quando a gente fala nos estados de supraconsciência, tipo um estado meditativo, que a pessoa está consciente, mas é uma outra forma de consciência, estados alterados de consciência. Aí você acredita, se a consciência seria ilusão, o estado de supraconsciência seria o quê? Você usar essa consciência para olhar para o outro lado e ver a expansão? Eu acredito que é um levantar bem sutil de um pedacinho da venda, por assim dizer. Porque quando você entra em estado meditativo, você consegue caminhar de uma maneira mais livre nessa estrutura que é a mente inconsciente, que tem tamanhos infinitos como o universo, imagine você. Então, a consciência, numa lógica muito interessante, quanto mais você medita, quanto mais você faz essa prática, você vai expandindo. E eu gosto muito quando o Einstein fala que quando você expande para uma nova ideia, você não consegue voltar para o tamanho original. Sim. A consciência também ela passa por um processo de expansão. O foco de luz pode aumentar e dar a você a capacidade de ver as coisas de uma maneira mais ampla. Mas será impossível acompanhar o tamanho da mente inconsciente porque ela cresce de maneira contínua e numa velocidade muito superior. E aí, para finalizar, né, para você dar agora uma dica prática para as pessoas, né? Quem quer cuidar da sua mente, né? Você que estuda tanto atividade elétrica, os estímulos ambientais, né? Eu entendi que a valorização do inconsciente para você é muito forte. Então, isso
pode impactar muito na vida das pessoas. Então, todas as informações que chegam são importantíssimas para que aquela pessoa vá para um lado ou para o outro. Quais seriam as 3 dicas mais importantes para as pessoas terem equilíbrio mental daqui para frente? Respirar, caminhar respirando conscientemente e caminhar para dormir melhor e respirar melhor. Então, é respirar, caminhar e dormir bem. E dormir bem. O dormir bem seria horas ou o tipo de sono? Tem alguma coisa que você faz para você dormir bem? Então, eu tenho um sono natural que me permite dormir muito rápido. E eu percebo que eu, mesmo em poucas horas de sono ali, quando tem que fazer um sono mais restrito por um horário de voo, coisa que o vale, eu percebo que a qualidade do meu sono ela é muito boa. Então eu acredito numa receita que é bem individual, mas que você pode encontrar o seu time, na quantidade e qualidade. Gosto muito disso. Na neuromodulação existe um trabalho que é a organização da arquitetura do sono. Né, que envolve descobrir quantos períodos você consegue ter do sono profundo e melhorar isso caso seja necessário. E isso nem sempre tem a ver com quantidade, talvez as 7 horas clássicas de sono, 8 horas que se fala. Eu vejo pessoas que têm um funcionamento com uma qualidade muito boa dormindo um pouco menos. Sim. Isso também não significa dizer que alguém venha me falar que dorme todos os dias 3 horas por noite porque não quer perder tempo, quer se manter acordado, que a vida é curta e que está super bem, que isso não existe. Perfeito. Existe uma elaboração também muito importante enquanto a gente dorme, inclusive desse mundo sutil que a gente tentou passear por ele aqui agora, né? Muito, 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 muito bom. E se a pessoa quiser equilibrar a mente mesmo, vai passar uns dias lá na Chapada Diamantina, né? Lá é um espaço ver a cachoeira e você realmente consegue equilibrar, né? Todas as suas moléculas. Sem dúvida. Braulino, se você quer dar um aviso final para as pessoas, como que elas podem te achar, te acompanhar, te seguir, se você tem algum curso? Lembrando Perfeito. Que o Braulino ele também dá aula na nossa pós-graduação de Medicina Integrativa, então você que está na nossa pós, tem uma aula muito legal do Braulino lá, você vai ter acesso, né, aos conteúdos mais profundos dele. E se as pessoas quiserem te acompanhar, ter mais acesso ou aprofundar em algum estudo que você aprofundou, tem alguma maneira que elas podem chegar até você? Perfeito. Eu gosto muito de divulgar o meu Instagram, né, Braulino Peixoto. Lá a gente discute muito dessas coisas que devolvem pessoas ou ações para devolver as pessoas ao caminho da felicidade. Hoje eu atendo aqui em São Paulo, né? Fico aqui um período do mês, atendo lá na Bahia, em Salvador e no interior, lá na Chapada e nas regiões vizinhas, como a cidade de Irecê, que é uma cidade muito especial para mim. E as pessoas que desejam se envolver com esse processo da neuromodulação, seja para tratar a depressão, a ansiedade, ou até para essa parte de alta performance, de melhorar a performance, a gente está à disposição nesses lugares. Espero te ver mais vezes. Obrigada por esse espaço. O convite está feito aqui, ó, com todos os ouvintes aí como testemunho, que você precisa ir para Chapada. Preciso, com viver certeza. Na prática o impacto saudável daquele lugar de cura. Olha, muito obrigado e parabéns aí pela sua dedicação, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Estarei lá na Chapada, mostrarei para vocês esse lugar sagrado do Braulino, né? Que ele é o guardião, como ele diz. Obrigado Perfeito. Aí pelo seu carinho, pela sua curiosidade, pelo amor que você tem pelos estudos e compartilhar isso com todos nós. Mais uma vez, obrigado pela presença e você aí que ouviu o nosso DupraCast até o final. Deixe seu comentário, não esqueça de seguir o nosso canal e sugestões aqui para a gente debater num episódio 2 com o Mestre Braulino. Obrigado aí pela audiência.